o Salmo de número 45, do versículo 12 ao versículo 17. Salmo 45, versículos 12 a 17. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei, no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para sempre. Como nós temos considerado, este salmo é uma profecia acerca do Messias como o noivo real e acerca da igreja como a noiva. E esses últimos versículos são destinados, na sua maior parte, para a noiva, e o último para o noivo. Nós poderíamos dizer que chegamos ao momento do casamento. Desde o versículo 2, por meio do salmista, o Senhor nos fala sobre Jesus Cristo como noivo, a sua beleza, a sua majestade, a sua glória, fala do seu reino como um reino de justiça, de prosperidade, de bênção, descreve a beleza da noiva, mas agora há um foco naquele momento especial, que terá ocasião em um dia já determinado por Deus, o dia das bodas do Cordeiro. E existem alguns recursos que nós podemos usar para imaginar aquilo que é apresentado aqui no Salmo 45. E talvez aquele que seja mais fácil para cada um de nós é nos lembrarmos do dia do nosso casamento, de como nós, noivos, nos preparamos, procuramos uma roupa apresentável, não fomos de chinelo de dedo, bermuda rasgada, camiseta suja. Ou as noivas lembrarem-se de como esse dia foi um dia especial de preparo, um vestido apropriado, maquiagem, penteado, enfim, todo um trabalho de preparo para aquela ocasião. E esta nossa experiência serve como parâmetro para nós imaginarmos aquilo que é descrito aqui no Salmo 45. E nesses últimos versículos, destinados à noiva, à igreja, nós encontramos as honras que são destinadas à igreja, por ser ela a noiva de Cristo. E observem então a primeira dessas honras, como a igreja, por ser a noiva de Cristo, é honrada. O versículo 12 faz a seguinte menção: a ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Hoje nós olhamos para
esta expressão e vem à nossa mente a seguinte pergunta: mas o que é Tiro? Essa cidade nem existe mais. E por isso talvez sintamos um pouco de dificuldade de compreender aquilo que é apresentado aqui. Na época do salmista, Tiro era o porto marítimo mais importante de todo o Oriente Próximo. Era a cidade mais rica de toda aquela região. E, portanto, se a princesa de Tiro, representando a família real, traz presentes à noiva, este é um ato de honra. A cidade mais rica, mais poderosa, mais importante, traz um presente à noiva para honrá-la no dia do seu casamento. E se quiserem usar um pouquinho a mais da imaginação, podem pensar, bem, se é a cidade mais rica, mais importante, com certeza o presente trazido foi o melhor, o mais caro, o mais valioso. O que mostra então a honra que a noiva, a igreja, recebe no dia das bodas com o Cordeiro. A segunda parte desse versículo muda um pouquinho o nosso foco, não como a igreja recebendo presentes, mas a igreja sendo buscada, sendo procurada para que o seu favor seja concedido às pessoas. Os mais ricos do povo te pedirão favores. E aqui há algo bastante interessante. Nós sempre pensamos que as pessoas ricas não precisam de favores, porque elas têm condições de ter o que quiserem, de comprarem o que quiserem, de fazerem o que quiserem. Elas, por desfrutarem de uma condição financeira elevada, não dependem de outras pessoas. Se querem viajar, simplesmente viajam. Se querem comprar um novo carro, simplesmente compram. Se querem comprar uma joia, simplesmente adquirem. Nós sempre pensamos em a pessoa que precisa de favor é aquela pessoa de baixa condição financeira, que precisam sempre da ajuda de outras pessoas. Mas observem que o texto inverte esse nosso pensamento e diz assim: aqueles que são os mais ricos, diríamos nos dias de hoje, os bilionários, virão à igreja, buscarão a noiva, pedindo favores, manifestando dependência da igreja. Há duas coisas apresentadas aqui pelo salmista em termos proféticos. A primeira delas é que este ponto do salmo aponta para os judeus da época de Jesus Cristo, que se julgavam ricos, porque tinham as Escrituras nas suas mãos, conheciam o Deus verdadeiro. E o próprio Senhor Jesus menciona isso. Pessoas que se achavam ricas, sendo na verdade pobres. E então os ricos vêm a adorar o Rei Jesus diante da igreja e reconhecer que o Messias
ama a sua igreja e busca então os favores de Cristo por meio da sua igreja. Aponta diretamente para a conversão de judeus, como aconteceu nos primeiros dias da igreja do Novo Testamento e como vem acontecendo ao longo da história da igreja. Mas há um segundo ponto aqui, é que esses ricos também apontam para os gentios. Os gentios que, ao se converterem a Cristo, ao abraçarem a fé em Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor, ao se unirem à igreja, trazem consigo presentes. Ao consagrarem suas vidas para servir ao Senhor, para honrar ao Senhor, para se colocarem à disposição do Rei e dedicarem-se à expansão do seu reino. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 5, nós encontramos isto sendo apresentado com muita clareza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5, diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. A Escritura, nesse ponto, fala de uma oferta que, num determinado momento da história da igreja, ali nos seus primórdios do Novo Testamento, uma oferta levantada pelas igrejas gentílicas, inclusive a igreja de Corinto, a fim de socorrer a igreja de Jerusalém, que estava sob perseguição. Mas o que é destacado aqui e é precioso para nós é esta afirmação de que os gentios fizeram mais do que aquilo que era esperado, mais do que aquilo que foi pedido. E eles fazem duas coisas. A primeira, consagram-se ao Senhor seu Deus. Depois, eles se dão também às igrejas, por meio do apóstolo Paulo, para ajudar outras pessoas. O primeiro benefício, a primeira honra atribuída então à igreja é que ela é presenteada pelos poderosos, pelos mais importantes, e ela é buscada, o favor dela é buscado por pessoas que, em tese, não precisariam dela. Isso mostra a sua dignidade, a sua posição de honra. Mas não é apenas este o seu benefício. O versículo de número 13 aponta para um outro benefício. Diz assim: toda formosura é a filha do rei. No interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. A igreja é admirada por sua beleza. Ela é estimada aos olhos de todas as pessoas. O seu esplendor, por causa das suas qualidades pessoais, é objeto de admiração. Olhem bem,
toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. Podemos aqui lembrar daquele dia do nosso casamento, de como a noiva, ao entrar no templo ou no salão onde foi realizado o casamento, foi objeto de admiração. De como nós que ali estávamos, paramos, nos levantamos, ficamos em silêncio, acompanhando o desfile de uma mulher formosa, bela, bem vestida, bem penteada, toda formosura. Essa é a imagem e é essa admiração que é despertada por causa do esplendor da igreja. E o esplendor da igreja não está nas suas paredes, nos seus móveis, na sua aparência externa, mas nas qualidades pessoais que a igreja possui. E aqui nós necessariamente precisamos nos lembrar daquilo que o Espírito diz por meio do apóstolo Pedro, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, nos versículos 3 e 4, quando a exortação dada por meio do apóstolo, dirigida primeiramente às mulheres, mas dirigida também a todos nós cristãos, que aquilo que deve ser buscado e admirado não é a beleza exterior, o frisado de cabelos, as joias usadas, mas o interior de um novo homem, de um homem renovado pela graça de Deus. As qualidades espirituais sobrepujam em formosura as belezas físicas, as belezas de uma vestimenta ou os adornos que podem ser usados. E é esta a formosura da igreja que é admirada pelas pessoas. Também devemos lembrar que quando a igreja não tem qualidades dignas, admiráveis, ela se torna objeto de escárnio. Mas como é gostoso quando conversamos com uma pessoa não cristã e a ouvimos referir-se à igreja, falando: lá é um bom lugar para ir, lá existem pessoas sérias, honestas, direitas, pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, admirando a formosura da igreja. Uma beleza que não está ao alcance dos olhos, uma beleza que está oculta aos olhos humanos, mas que é admirada, embora seja espiritual. Mas a admiração e a estima por parte daqueles que estão acompanhando estas bodas não é apenas pelo esplendor das qualidades pessoais, é também pelos trajes usados pela noiva. Como a noiva está vestida? Qual é o vestido de noiva que a igreja usará nas suas bodas? A Escritura monta uma frase simples, sem muitos detalhes, mas também não é necessário, porque se pararmos um pouquinho e tentarmos imaginar essa vestidura, nós já
veremos todo o seu esplendor. A sua vestidura é recamada de ouro. Isso aponta para vestes valiosas, como ouro, mas aponta também para vestes bem trabalhadas, bem elaboradas, não uma veste qualquer, não simplesmente um pano colocado sobre ela, mas um trabalho de esmero, de artífice, como um vestido de noiva. Isso aponta para o valor da vestimenta da igreja, aponta para a preciosidade da vida da igreja. Ela está recamada de ouro. As suas vestes são vestes tão preciosas, tão valorosas, tão dignas, tão esplendorosas, que o único elemento de comparação que pode ser usado para nos dar um vislumbre do que é esta vestimenta é olhar para uma roupa toda recamada, toda recoberta de ouro, brilhante, polido, precioso, valioso. E aqui há algo precioso acerca da igreja. Se a primeira parte do versículo 13 aponta para qualidades pessoais interiores, qualidades espirituais que não são vistas pelos olhos, a segunda parte aponta para qualidades visíveis, para coisas que as pessoas verão na igreja e considerarão como preciosas, como de alto valor, como ouro. E certamente aqui, de maneira profética, o salmista está falando da conversão, pela qual o cristão torna-se visível ao mundo, pela qual a igreja é enriquecida, mediante as boas obras realizadas pelo convertido. Não boas obras espalhafatosas e fúteis, mas boas obras em sua essência, aquelas boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Este é o ouro que recobre as vestes da igreja. Outra honra atribuída à igreja é a maneira como as núpcias, como o dia do casamento é celebrado. Os versículos 14 e 15 dizem assim: em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que as seguem, serão trazidas à tua presença, à presença do rei. Mais uma vez, tomando o dia de um casamento como nosso referencial, como que a noiva entra para a cerimônia e como ela é conduzida até ao noivo? É isso que o salmista está colocando aqui. A diferença, e é uma diferença significativa, é que nós temos o hábito de a noiva ser precedida por
crianças, por damas de honra. E geralmente essas damas são crianças. Esse é o nosso costume. Mas no tempo do salmista, essas damas de companhia não eram crianças, eram outras mulheres jovens que acompanhavam a noiva até a presença do noivo. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Núpcias celebradas com honra, com muita honra, com alegria, com pompa e circunstâncias. A noiva, a igreja, no dia designado para as bodas do Cordeiro, será levada ao rei em roupagens bordadas, será conduzida à presença do rei. E aqui eu quero fazer uma pequena digressão para algo que está lá no Antigo Testamento, mas que torna-se parelho, se encaixa naquilo que é dito aqui. Quando nós lemos Gênesis no capítulo 2, nós encontramos o registro de Deus formando ao homem do pó da terra e soprando em suas narinas o fôlego da vida. Depois, nós encontramos o relato de Deus criando a mulher. E então, a Bíblia, de uma maneira muito sutil, e se nós não lermos com uma atenção redobrada, podemos passar batido por esse detalhe. A Bíblia diz que Deus trouxe o homem à mulher e ao casamento. E aqui a Escritura nos fornece um tipo do casamento místico de Cristo e a igreja. Da mesma maneira como Deus trouxe Eva para Adão, Deus traz a igreja, a noiva, para o Senhor Jesus Cristo. A introduz perante o Rei. E qual a importância disso? Não é apenas para servir de modelo para aquilo que nós fazemos nos casamentos, o pai conduzindo a noiva até o seu noivo. Há algo maravilhoso aqui. Da mesma maneira como Deus trouxe a mulher ao homem, ninguém é levado a Cristo, exceto aquele que o Pai levar. Não é isso que nós encontramos escrito lá no Evangelho de João, no capítulo de número 6? Não foi isso que aconteceu conosco, não foi esta a nossa experiência? Olhem o versículo 44 do capítulo 6 de João. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós fomos levados pelo Deus Pai ao Senhor Jesus Cristo. Ali houve o nosso casamento místico com o nosso Salvador, individualmente. E isto também ocorrerá de maneira visível nas bodas do Cordeiro no futuro, quando o Pai nos trará como igreja, como noiva, como todos os salvos de todas as épocas, para o encontro com o Senhor, para celebrarmos
este casamento, esta união com o nosso Salvador. Mas isso já ocorre na experiência de cada cristão, de cada pessoa que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Pai leva as pessoas a Cristo. O Deus Pai assume esse compromisso. Observem 2 versículos aqui. Primeiro, o 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Observem o compromisso assumido por Deus. Deus se compromete em dar pessoas ao Deus Filho. E se compromete em levá-las ao Deus Filho. E o Deus Filho se compromete em recebê-las e não abrir mão delas. Versículo 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte de Deus tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ninguém, exceto as virgens, as suas companheiras, e aqui está falando dos cristãos, dos salvos. Ninguém, exceto as virgens, é levado à presença do rei e entra no palácio do rei. Isto sugere uma dupla condução da noiva, da igreja a Cristo. A primeira, na conversão, que já mencionamos. A segunda, no aperfeiçoamento da noiva, na glorificação de todos os santos no final dos tempos, quando a igreja, a noiva do Cordeiro, estará completamente preparada, para usar a linguagem de Apocalipse capítulo 19, vestida de linho finíssimo, ou a linguagem do Salmo 45, adornada com ouro finíssimo de Ofir, ou vestes recamadas de ouro. E então, todos aqueles que pertencem a Cristo, que fazem parte da igreja, estarão ali como noiva no dia do casamento, desfrutando dessa união mística com o seu Salvador, casando-se com o Senhor Jesus Cristo, entrando nos palácios do Rei. Isto também mostra com letras garrafais a honra da igreja como noiva. Nestas duas maneiras pelas quais ela é conduzida. Primeiro, nas suas vestes. Os salvos possuem roupas especiais, roupas bordadas, roupas que dão a ele uma aparência única. Só eles possuem e usam estas vestes. Os santos, os salvos em Cristo Jesus, são vestidos com a justiça de Cristo que lhes é imputada. Os salvos em Cristo Jesus são vestidos com as graças e os dons do Espírito Santo que são concedidos à igreja. Estas são as roupagens bordadas com as quais a igreja é conduzida em honra às bodas do Cordeiro. Nós podemos olhar para as nossas vidas hoje
Podemos olhar para a igreja, os salvos, que estão neste mundo, nos tempos presentes, e não conseguir observar, não conseguir visualizar essa roupagem bordada. Mas todos os salvos estão vestidos com a justiça de Cristo. Todos os salvos estão vestidos com as graças e os dons do Espírito Santo, porque a igreja está vestida com a justiça de Cristo, a graça e os dons do Espírito Santo. Quer vejamos ou não, a Bíblia afirma isso, e nós só podemos crer, porque é Deus quem diz. Nós só podemos confiar e não precisamos ver. Mas há uma segunda honra na maneira como Deus conduz a noiva à presença do rei, as suas damas de companhia. As virgens, suas companheiras que a seguem. Aqui, as virgens dizem respeito aos cristãos, aos salvos. E podemos compará-las àquelas virgens prudentes que possuem azeite em suas lâmpadas e em suas vasilhas, e que, portanto, estão sempre prontas para a vinda do noivo, como encontramos na parábola das 10 virgens. Os salvos de todas as épocas, todos aqueles que se unem à igreja de Cristo, são as virgens que serão conduzidas à presença do rei. E como elas serão conduzidas? Como a igreja será conduzida? A Escritura emprega apenas 2 palavras, e não são necessárias outras: alegria e regozijo. E aqui me permitam uma comparação bem rudimentar, mas que nos ajuda. Quando, como noivo e noiva, nós vamos para o nosso casamento, com que emoções nós vamos? Noivas, vocês foram tristes, abatidas, chorando, com o pai com 38 atrás dizendo: você vai se casar. Ou casa ou apanha. Bom, certamente, pela reação dos irmãos, ninguém foi desse jeito. Certamente também nós, noivos, não fomos lá para o nosso casamento com um lenço enxugando as lágrimas, batendo o pé no chão, dizendo: eu não quero ir, mas estão me obrigando. Não foi. Nós fomos alegres, regozijantes, felizes. Que dia precioso é esse, que dia marcante. Imaginem isso em termos espirituais. Dia de festa, dia de regozijo, dia de alegria, verdadeiras, eternas. Quarta honra atribuída à noiva, versículo 16: em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. A descendência gerada por esse casamento será nobre. Os frutos decorrentes dessa união mística de Cristo com a sua igreja
são frutos nobres. E aqui, por meio do salmista, o Senhor está mostrando que a igreja do Antigo Testamento, cuja administração envelheceu e está prestes a desaparecer, como somos ensinados em Hebreus 8, versículo 13, como os pais que estão partindo, essa igreja será substituída pela igreja do Novo Testamento, a igreja gentílica, que é enxertada na mesma oliveira e que participa da mesma raiz e da mesma seiva. Mas aqueles pais partem e os filhos é que se tornam a descendência nobre da igreja. Há uma menção em Isaías, capítulo 53. Nós sempre lemos essa porção da Bíblia, olhando para os primeiros versículos, sobre a imagem de Jesus desprezado, rejeitado, sobre o sacrifício de Jesus tomando sobre si as nossas enfermidades, a sua rejeição, a maneira como nós estávamos e como Ele nos buscou, porque estávamos desgarrados como ovelhas. Mas o texto não fala apenas disso, do estado de humilhação do nosso Salvador. O texto também fala do estado de exaltação. Olhe para o versículo 10. Todavia, ao Senhor, ao Deus Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Foi do agrado do Deus Pai tudo aquilo a que o Senhor Jesus Cristo se sujeitou em humilhação, em morte, em sacrifício, em sepultamento. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, Ele verá a sua posteridade, a sua descendência, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o penoso fruto de sua alma e ficará satisfeito. Os filhos se tornarão príncipes. O Senhor, o Rei, verá a sua posteridade, aqueles que Ele ama, aqueles que Ele libertou do pecado por meio do seu sangue, e os constituirá, como somos ensinados mais adiante em Apocalipse. Ele os constituirá em reis e em sacerdotes para o seu Deus e Pai. A honra destinada à igreja, nos frutos da obra redentora do nosso Salvador. Pessoas redimidas, pessoas resgatadas, que são constituídas em reino e sacerdócio para o Deus Pai.
E a última das honras atribuídas à igreja, que propriamente não diz respeito à igreja, mas a igreja participa. Versículo 17 diz assim: o teu nome, referindo-se ao noivo, ao rei, eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. A exaltação desse casamento, da união de Cristo com a sua igreja, é uma exaltação ou uma glorificação perpétua nos louvores ao noivo, na exaltação, nos cânticos de louvor dirigidos ao noivo. O noivo recebe um nome que será celebrado de geração em geração. Isso lembra os irmãos de alguma porção do Novo Testamento, que por vezes faz parte de um cântico que entoamos? Onde Deus diz que dará um nome que está acima de todo nome, e que diante deste nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É, em outras palavras, aquilo que está sendo profetizado através do salmista. Um nome celebrado de geração em geração. Um nome que será objeto de louvor por todos os povos para todo o sempre. Abra a sua Bíblia no Salmo 72. Um outro lugar onde essa mesma verdade é apresentada. Versículo 17 diz assim: subsista para sempre o teu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele, no teu nome, sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Nós geralmente consideramos, e estamos certos, que esta exaltação se dará em um momento futuro na história da humanidade. Mas precisamos ter consciência de que a exaltação do nome de Cristo, a celebração do nome de Cristo ocorre de geração a geração, ou seja, por meio dos ministros e dos cristãos em todas as épocas. O nome de Cristo é celebrado quando? Quando o evangelho da graça salvadora é proclamado. Cada vez que nós abrimos os nossos lábios para falarmos da salvação em Jesus Cristo, nós estamos cumprindo parcialmente aquilo que é profetizado aqui, de um nome celebrado de geração em geração. Quando em nossas orações, quando em nossos cânticos, nós reconhecemos e confessamos a realeza e a soberania de Deus, ou, mais precisamente, a soberania de Jesus Cristo, nós celebramos o nome do nosso Rei, de geração em geração. Quando as pessoas do mundo, os não salvos, reconhecem que Jesus Cristo é alguém especial, não um ser humano comum, reconhecem esse nome como um nome especial, eles estão celebrando o nome do Senhor de geração a geração.
mas haverá aquele momento no futuro especial em que o nome do nosso Rei, do noivo de Cristo, será celebrado. E não apenas em uma única ocasião. Se lermos algumas passagens, como Hebreus capítulo 13, versículo 15, ou Apocalipse capítulo 4, versículo 8, capítulo 5, versículo 19, capítulo 5, versículo 13, capítulo 19, nós encontramos pessoas, os salvos, os anjos, celebrando o nome de Cristo com louvores, como lemos há pouco. Não sei quantos aqui conhecem o hino Amazing Grace. Há uma tradução desse hino para o português, Maravilhosa Graça. Pouco conhecido, infelizmente, pouco cantado, infelizmente. Mas eu sempre me recordo desse hino, desse cântico. E a sua última estrofe se encaixa aqui de uma maneira adequada. A última estrofe desse hino diz aproximadamente o seguinte: e quando lá na glória, passados milhares e milhares de anos, não teremos menos motivos para agradecer ou para louvar a Deus do que temos hoje. Colocando isso em outras palavras, imaginem-se desfrutando da comunhão perfeita com Deus, como nos é apresentada em Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse, novo céu e nova terra. Daqui a 1 milhão de anos, o nosso coração terá todos os motivos para louvar, para exaltar, para render graças a Deus, que nós temos hoje. E por mais que nós louvemos, e por mais que nós rendamos graças, nunca esgotaremos os motivos para louvar e para render graças. O teu nome é celebrado de geração a geração. Que salmo precioso, que profecia animadora, estimulante, consoladora nós temos aqui. Que vislumbre daquilo que aguarda o povo de Deus, daquilo que aguarda a igreja, nos é permitido ver através desse salmo. Uma profecia sobre Cristo, o Messias, e a igreja, a esposa do Cordeiro, governada pelo Cordeiro, casando-se com o Cordeiro. Que glória, que honra aguarda a igreja no futuro. Mas que honra ela já desfruta no presente. Porque aquilo que ocorrerá no futuro, as bodas do Cordeiro, com toda a igreja de todas as épocas, com todos os salvos de todas as épocas, já ocorre de maneira individual no presente. Nós já desfrutamos disso na nossa conversão. Já desfrutamos das bênçãos, dos benefícios da comunhão, da vida com este noivo, no presente, no nosso relacionamento com o nosso Salvador,
sendo discípulos do Senhor Jesus Cristo. E se no presente isto já é tão abençoador, imaginem como será no futuro, aquilo que nos aguarda, aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para os seus. Mas não precisamos olhar apenas para o futuro e aguardar o futuro. Em parte, nós já desfrutamos de algumas dessas coisas que o Senhor Deus tem preparado para os seus. E esse fato de já desfrutarmos e de aguardarmos a plenitude do gozo destas coisas, deve servir de ânimo para nós. Ânimo para perseverarmos em seguir ao nosso Salvador. Ânimo para nos submetermos ao seu governo por sobre nossas vidas. Ele é o cabeça da igreja. Submetamos-nos ao seu governo. Também é ânimo para continuarmos servindo e buscando a santidade, a piedade cada vez mais. Há aqui consolo. Neste mundo, nós passaremos por dificuldades, algumas maiores, outras médias, outras menores. Faz parte da vida neste mundo contaminado pelo pecado. Mas nos aguarda um novo mundo, onde nenhuma destas coisas existirá. Onde o nosso noivo foi preparar lugar, os palácios do rei, nos quais nós entraremos e habitaremos. Então, podemos olhar para as dificuldades desta vida, neste presente mundo, com expectativa de que essas coisas, ou melhor, com a certeza de que estas coisas são passageiras, ficarão aqui. Durarão 10, 20, 50, 100 anos. Mas o que é isso diante da eternidade? O que são 100 anos durante de 1 milhão de anos? Apenas para ajudar a nossa mente a visualizar isso. O que é sofrer uma dor de 2 minutos diante da alegria e do regozijo de milhares e milhares, milhões e milhões de anos? Como essa profecia acerca de Cristo como noivo e da igreja como noiva alenta o nosso coração, anima, nos move a lidar com a vida, com as nossas experiências cotidianas de maneira diferente. E que assim o Senhor conceda que ocorra em nossas vidas, que nos sintamos animados, consolados, estimulados por aquilo que o Senhor está fazendo, já nos permite participar, mas que Ele fará em plenitude no futuro. Amém.